eu estava pensando em como fazer o meu primeiro vídeo para o meu canal. E nesse ato de pensar e pensar e pensar, eu não começava. Então, eu basicamente olhei para as minhas anotações e pensei, eu preciso começar, por mais imperfeito que esteja, porque eu sempre, enfim, baseado nas minhas crenças limitantes, pensei que se eu fosse começar, eu teria que começar de algum modo que eu trouxesse algumas coisas que talvez fossem boas o suficiente. E, bem, o que é bom o suficiente, né? Para mim ou para você que está assistindo. E mediante esse ponto, esse tópico ligado ao ato de ser bom o suficiente e também iniciativa, eu decidi falar um pouco sobre a minha pessoa, sobre a minha essência e, consequentemente, conduzir o assunto para o objetivo o qual esse canal foi criado, ok? Eu sou Léo Carve, eu irei alinhavar conhecimento com intenção no mesmo, ok? E, bem, vai ser um canal voltado para conteúdos ligados a oráculos, no caso, com foco em tarô, em consultorias de tarô e conteúdos afins, e, consequentemente, também ligados a conteúdos antropológicos. E qualquer outro assunto ligado também a senso estético que também tenha esse viés esotérico, ok? Bem, deu um branco, mas eu não vou editar esse vídeo, né? Talvez eu coloque uma música de fundo, mas enfim. O ponto é me captar de um modo bem orgânico e cru. Mas vamos lá. Bem, a minha primeira formação foi em design de moda. Eu fiz um curso tecnólogo e eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar e, consequentemente, estudar assuntos diferentes. Então, eu não ficava com um pensamento especificamente somente na moda. Tanto que eu cheguei a estudar algumas disciplinas optativas, como imagens narrativas míticas, que é uma disciplina de mitologia, né, que era oferecida no curso de cinema, onde eu me formei. E era uma disciplina que, basicamente, você estudava muito psicologia analítica de Jung, você estudava sobre arquétipos e, bem, teve algumas disciplinas na moda ligado à fotografia, direção de arte, psicologia das cores, o que consequentemente são assuntos que se interligam com tarô, que basicamente é um oráculo que eu aprendi de um modo solitário, estudando, e assim, consequentemente, algumas pessoas foram vendo que eu gostava desse assunto, que eu gostava de falar sobre, e, consequentemente, foram me solicitando aos poucos para fazer consultas, ok? E como no caso foi surgindo de um modo tão orgânico, e eu pensei comigo mesma, a minha pessoa pensou comigo mesma, poxa, se essa pessoa basicamente me chamou, levando em consideração que eu estudava um conteúdo que eu gosto e que, de certo modo, talvez eu possa ter um domínio, então, consequentemente, acredito que esse vídeo pode ficar bom se eu não planejar nenhum roteiro para ele. Esse primeiro vídeo em específico, o qual eu estou gravando nesse exato momento, ok? E que carta seria interessante eu trazer para ilustrar melhor, né? E dar início, dar esse pontapé ao meu canal? A carta do Sol. Sim, a carta do Sol. A carta do Sol é muito interessante, que ela é uma carta que, né, o próprio nome já é um pouco, um tanto quanto autoindutivo. É uma carta solar, é uma carta que fala muito sobre autoconfiança, né? Eu acredito que também um pouco sobre velocidade, né? Também sobre intenção, sobre criatividade, né? Mas é muito interessante um ponto que eu vejo poucas pessoas, no caso, mencionando, né? Obviamente que, assim,
É uma carta que ela vai variar muito de interpretação mediante a cada consulta que cada cliente, no caso, for obtendo com cada profissional dessa área, com cada taróloga, com cada tarólogo, né? Mas falando de um modo geral, o que acontece? O Sol, em alguns momentos, pode também trazer o seguinte ponto. Para você iluminar determinados aspectos na sua vida, é necessário você iluminar tudo na sua vida, inclusive aspectos os quais são bélicos, aspectos os quais você tem vergonha em você mesmo, aspectos os quais eu não estou encontrando uma outra palavra, pode ter uma outra palavra, mas aspectos os quais você pode considerar um tanto quanto defeituosos em você mesmo, aspectos os quais você pode achar um tanto quanto estranho, um tanto quanto feio, né? E eu peguei até uma outra carta do Sol para ilustrar, né? Que é essa aqui, no caso, do deck Animus Mundi. Eu gosto muito dessa carta aqui do Sol, porque o que acontece? Ela é uma carta que ela tem uma visualização um tanto quanto não óbvia, né, desse arquétipo solar, porque o que acontece? Aqui remete, né, aparentemente a uma estrela pequena, mas visualmente me remete muito a brilho interno. Então o que acontece? Para que você consiga acessar a sua luz interior, né, para que você consiga se sentir iluminado, muitas vezes você tem que iluminar determinados aspectos da sua vida que vão te colocar em contato com o que muitos profissionais, enfim, muitas pessoas propagam hoje, né, no senso comum como um autoconhecimento. O que seria o autoconhecimento? Além de você conhecer aspectos que você gosta, também você conhecer aspectos que são bélicos para a sua vida, né? O que não lhe contempla? O que enfim, está te colocando em um local de vulnerabilidade, de autodestruição? Por que você tem vergonha disso em você? Por que determinado aspecto lhe atrai? Né? É uma carta que também ela fala muito sobre expectativas muito irrealistas mediante o ego, né? Então, assim, é uma carta que é muito interessante esse contraponto que ela traz e que, enfim, essa interpretação, no caso, que eu estou trazendo é uma interpretação que eu vi poucas pessoas, no caso, visualizei poucas pessoas, no caso, em alguns canais trazendo. E, consequentemente, enfim, minhas anotações, né, que eu venho fazendo ao longo dos anos, eu senti a necessidade muito grande de compartilhar, né, com pessoas. Então, basicamente me remeteu esse ponto, né, a necessidade de iluminar, né, para obter iluminação, mas iluminar muitos outros aspectos que basicamente é natural do ser humano ter medo do desconhecido, mas muitos dos nossos bloqueios talvez possam vir desse ato de você não lidar com essa iluminação que, né, teoricamente deveria ocorrer, mas que na prática não é tão fácil, porque assim como diria Taylor Swift, nós somos um caleidoscópio das nossas maiores dores e virtudes. Posso estar errada, enfim, na forma como estou colocando esse tópico, né, essa frase no caso, né, parafraseando ela, mas, enfim, é basicamente esse o primeiro vídeo que eu gostaria de trazer, ok? Mediante a primeira carta que eu estou aqui pontuando, que no caso é a carta do Sol, né? Bem, ela é uma carta que particularmente eu considero uma das mais bonitas, né, nos decks de tarô, né? A maioria das cartas, no caso do Sol, ela geralmente tem uma estética assim muito bonita e muito destacada, e ela é uma carta muito rica para estudo, ok? Tanto que, assim, é muito interessante que quando você vai assistir vídeos de tarólogos que tem toda uma preocupação em fazer uma pesquisa e, consequentemente, trazer um conteúdo bacana e relevante,
basicamente você percebe que algumas informações conversam e, consequentemente, sempre tem um valor agregado a mais, seja maior ou menor, mas que são complementares, ok? Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo, né? E que vocês sintam-se convidadas e convidados a, consequentemente, não sei, se desafiar, né? Porque eu acredito que o ato de iluminação na nossa vida, né, é consequentemente um convite à autoiluminação, muitas vezes bélico, muitas vezes desafiador. Não é fácil, mas eu acredito que o ponto é esse, né? Você se colocar em movimento para que então você consiga alcançar o seu máximo potencial de luminosidade. Nossa, eu quase erro a dicção da palavra. Quase não, eu errei, né? Mas eu não vou editar esse vídeo, né? Mas é isso. Eu agradeço desde já a quem assistiu esse vídeo e espero que vocês continuem acompanhando, né, os conteúdos seguintes que eu irei publicar aqui.